Olá, meus guerreiros, estudantes para o exame de ordem, advogados recém-ingressos na carreira e advogados já militantes que querem reciclar o conteúdo de ética profissional. Eu sou a professora Cristiane Barrio Novo e estou aqui para auxiliar você nos seus estudos em ética profissional. Qual o nosso objetivo? Gabaritar todas as questões no exame de ordem. Se você ainda não me segue, segue na rede social Profa Cristiane Barrio Novo no Instagram e também eu tenho uma escola de cursos preparatórios para o exame de ordem, primeira e segunda fase presencial na cidade de Guarulhos. Dá uma olhadinha aí no nosso Instagram, Prática na Prática, diversos cursos na área do exame de ordem e também na prática jurídica para os recém-ingressos na advocacia e os advogados militantes que querem reciclar o conteúdo. Bom, do que é que nós vamos conversar hoje? Sobre os órgãos da OAB. Essa parte é muito densa, sabe, para o exame de ordem, porque ela praticamente é um decoreba. Mas eu vou explicar órgão por órgão em cada uma das nossas próximas aulas. Vocês vão entender e aí enxugar este conteúdo, fazendo o quê? Através do treino de questões. Então, o meu conselho, assista a essa aula, faça as suas anotações, acompanhe com os diplomas legais que vou mencionar e, na sequência, você faça questões sobre o tema. É a melhor maneira de saber se você interiorizou o conteúdo, se realmente você entendeu o que eu quis te explicar, ok? Então, vamos lá. Vamos compartilhar uma tela aqui do nosso conteúdo de hoje, para que a gente possa acompanhar vocês e seguir em frente. Vamos nessa. Órgãos da OAB é a nossa tarefa de hoje. Então, vou usar a nossa canetinha aqui, vai ficar mais tranquilo para a gente poder trabalhar e vocês visualizarem o conteúdo que eu pretendo. Bom, a pergunta inicial é: quais são os órgãos da OAB? Nós temos o Conselho Federal, que é o nosso órgão máximo da OAB, que ele está sediado lá em Brasília, no Distrito Federal, e nós temos os conselhos seccionais, que estão sediados um por estado, e a sede está na capital de cada estado. Aí teremos também as subseções, que serão compostas por um ou mais municípios. A Caixa de Assistência dos Advogados para a seguridade do advogado. E ainda tem o Tribunal de Ética e Disciplina, que já foi ensinado em uma das nossas aulas anteriores. Aqui o que nós vamos começar a trabalhar, no geral, os órgãos da OAB, e depois iniciaremos o estudo do Conselho Seccional. Então, o Conselho Federal é dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, que é Brasília, e é o órgão supremo da OAB. Os conselhos seccionais também são dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os seus respectivos territórios, assim como do Distrito Federal, e nós teremos um conselho seccional por estado, com a sede na capital de cada estado. Presta atenção que Brasília vai ter dois sediados. Ela vai ser a sede do Conselho Federal e também a sede do Conselho Seccional. Por quê? Nós teremos as duas representações. Porque os advogados da região do Distrito Federal também precisam ser representados. E esta representação territorial é feita pelo Conselho Seccional. Então, dentre os estados da federação, o único que terá os dois conselhos será o Distrito Federal, com sede em Brasília. Um conselho federal e um conselho seccional. Os demais estados da federação terão apenas a sede do seu respectivo conselho seccional. Nós temos também as subseções, que são partes autônomas
pertencentes ao Conselho Seccional, na forma da lei e de acordo com os seus atos constitutivos. Portanto, não tem personalidade jurídica própria porque estão vinculados ao Conselho Seccional a qual pertencem. Por exemplo, eu estou na cidade de Guarulhos, São Paulo, e Guarulhos é um município do estado de São Paulo, portanto, é subseção do Conselho Seccional de São Paulo, que está sediado na capital, São Paulo. E assim vai acontecer com os demais municípios e suas respectivas capitais. A Caixa de Assistência dos Advogados é dotada de personalidade jurídica própria, elas são criadas pelos conselhos seccionais quando se contam com mais de 1.500 inscritos. E logo nós vamos explicar quais são as suas peculiaridades, características, objetivos e finalidade. Quanto ao patrimônio pertencente aos conselhos federal, Conselho Seccional, a Caixa de Assistência dos Advogados e as subseções, este patrimônio é constituído de bens móveis e imóveis e outros bens e valores que tenham sido adquiridos ou venham a ser adquiridos nas gestões. Para alienar ou onerar os bens imóveis, depende de aprovação do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, dependendo de quem ele pertence, competindo à diretoria deste órgão decidir pela aquisição de qualquer bem ou pela disposição sobre os bens móveis. Então, o patrimônio é pertencente a cada um desses órgãos, deve ser deliberado, né, em aprovação específica da diretoria para que possa ser alienado ou onerado. Onde está isso? Nós usamos a sigla RG para mostrar para você que as informações estão no regulamento geral. Para o edital do exame de ordem, você deve conhecer o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. Então, existem assuntos que podem estar ora no Estatuto, ora no Regulamento, ora no Código de Ética, ora no Regulamento, ou apenas no Regulamento. Então, este material que eu compartilho com vocês é para auxiliá-los a concatenar as ideias, organizar as ideias de acordo com os assuntos. Então, eu aconselho que você, ao acompanhar as minhas aulas, você esteja pelo menos com esses diplomas legais em mãos, para que você possa facilmente acompanhar o que é que eu vou estar compartilhando na tela, ok? Então, nós temos lá no Regulamento Geral, no capítulo 1, dos fins e da organização. Qual é a finalidade da OAB? As finalidades da OAB, previstas no artigo 44 do Estatuto da Advocacia, são cumpridas por quem? Pelo Conselho Federal e seccionais e pelas subseções, de modo integrado, observados as suas competências específicas. Ainda no regulamento, artigo 45, a exclusividade de representação dos advogados pela OAB, prevista no artigo 44, inciso 2 do Estatuto, não afasta a competência própria dos sindicatos e associações sindicais de advogados, quando a defesa dos direitos peculiares da relação de trabalho do profissional empregado. Veja só, o nosso órgão de representação de classe é a OAB. Porém, existe o Sindicato dos Advogados. Creio que vocês já sabiam sobre isso. Nós não somos obrigados a nos sindicalizar, porque o nosso órgão de representação é a OAB. Porém, existe uma categoria de advogados que terá interesse nessa sindicalização, que é o advogado empregado, assunto que a gente já discutiu também em aula própria. Então, neste ponto, este advogado empregado, ele terá
a obrigação de estar inscrito na OAB e terá também o direito, a prerrogativa, a faculdade de se sindicalizar ao Sindicato dos Advogados, que será responsável, né, pela sua defesa dos seus direitos peculiares ao advogado empregado. Ainda no Regulamento Geral, artigo 46. Os novos conselhos seccionais serão criados mediante resolução do Conselho Federal. Quero dar uma dica para vocês. Veja só, se você ler algo que fale sobre regras gerais sobre advogados que estejam do Iapoque ao Chuí no Brasil, essas regras gerais serão ditadas sempre pelo Conselho Federal. Porém, se as regras que você ler forem específicas, forem territoriais ou regionais, estas regras serão ditadas pelo Conselho Seccional, ok? Então, essa dica, ela é importante porque eu sei que muitas vezes você, aluno, fica um pouco confuso em relação especificamente às competências entre Conselho Federal e Conselho Seccional. Então, usa primeiro essa dica para poder ajudar o seu cérebro a direcionar você para as informações corretas. Conselho Federal, regras gerais. Conselho Seccional, regras específicas. Conselho Federal, regras a nível nacional. Conselho Seccional, regras a nível regional. Isso já vai ajudar você também a poder organizar as suas ideias. Vamos continuar ainda no Regulamento Geral, artigo 47. O patrimônio do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência e das subseções é constituído de bens móveis e imóveis e outros valores e bens que tenham sido adquiridos ou venham a ser adquiridos, como a gente viu acima. Artigo 48. A alienação vai depender do quê? Como nós já vimos anteriormente, compete à aprovação do federal ou do seccional, conforme o seu proprietário, e quem vai deliberar é a diretoria do respectivo órgão. Aí o parágrafo único diz que essa alienação ou oneração de bens imóveis depende da autorização da maioria das delegações, tanto do Conselho Federal, como da maioria dos membros efetivos do Conselho Seccional. Daqui a pouquinho nós vamos estudar sobre essa composição. Conselho Federal. Este assunto está do artigo 51 a 55 do Estatuto, do 62 ao 73 do Regulamento Geral. Como eu disse a vocês, os assuntos eles podem estar nos 3 diplomas legais, em 1, em 2 e mais de 1. Geralmente, o Estatuto traz informações que serão complementadas pelo Regulamento Geral. O mesmo vai acontecer com o Código de Ética. Por isso que muitas vezes você não pode estudar só o Estatuto ou só o Código de Ética, porque vai faltar informação. E aí, o examinador, vez ou outra, e eu posso dizer quase sempre, ele vai fundamentar as respostas dos gabaritos nas questões da prova da OAB, aonde? No Regulamento Geral, aonde ele sabe que o candidato acaba pecando nos seus estudos e não indo até o regulamento para estudar. Então, aqui eu vou trazer as informações dos 2 diplomas. Qual é o tema? Conselho Federal. Então, vamos trazer as informações do Estatuto e as informações do Regulamento Geral. Como nós vimos acima, o Conselho Federal é dotado de personalidade própria e tem a sua sede em Brasília, lá no Distrito Federal. É o órgão supremo, o órgão máximo da OAB. E aí, nós vamos caminhar pelos artigos do Estatuto da Advocacia. Esta sigla significa EA-OAB, Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, comecemos aqui no artigo 51, capítulo 2 do Conselho Federal. O Conselho Federal compõe-se, primeiramente, dos conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa.
assim como dos seus ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalícios. Então, a composição do Conselho Federal são conselheiros federais, que serão trazidos por delegação. A delegação significa a unidade federativa do país. Então, por estados. Cada estado traz os seus conselheiros federais. Então, cada delegação, que é cada estado, é formada por 3 conselheiros federais. Os ex-presidentes têm direito à voz. E aí eu vou fazer um trocadilho aqui com vocês. Se ele é um ex-presidente, ele tem o quê? Experiência. Então, guarde, se ele é um ex-presidente, ele tem direito à voz da experiência, ok? Porque os conselheiros federais atuais, assim como seus presidentes, nós vamos ter as eleições. Então, eles terão direito a voto. Mas os ex-presidentes, por serem membros honorários vitalícios e eles terem experiência, então, eles são concedido a eles o direito apenas à voz nas sessões. Vocês sabem que agora, no mês de junho do ano de 2022, houveram algumas mudanças, tanto no Estatuto, como no Código de Ética, como no regulamento. Então, eu vou trazer essas mudanças aqui para vocês. No nosso texto, ela está aí em itálico, sempre com um sinalzinho na frente, para chamar a sua atenção. Olha, é a Lei 14.363 de 2022. Então, essa lei diz aqui no parágrafo 3º do artigo 51, o Instituto dos Advogados Brasileiros e a Federação Nacional do Instituto dos Advogados do Brasil são membros honorários, somente com direito à voz nas sessões do Conselho Federal. Então, vamos trabalhar na memória. Ex-presidente ou ex-membro ou ex-presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, seja a nível federal ou não, eles são eles já fizeram parte desta composição no passado, então eles têm experiência, por isso eles têm direito à voz da experiência. Artigo 52 ainda do Estatuto. Os presidentes dos conselhos seccionais nas sessões do Conselho Federal têm lugar reservado, junto à delegação respectiva e somente direito à voz. Tudo que é decidido nos órgãos da OAB são feitos através de sessões. E a essas sessões são convocados os conselheiros federais atuais e a diretoria do Conselho Federal. A diretoria, seja de qual órgão for da OAB, ela sempre será composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral adjunto e o tesoureiro. Então, quando tem a sessão, todo esse povo é chamado para compor a sessão. Porém, nós teremos algumas cadeiras cativas, que são os ex-presidentes do Conselho Federal, assim também como os membros do Instituto dos Advogados do Brasil, que existiu antes da criação da OAB. Estes têm direito à voz. Como nós vimos, o Conselho Federal é o órgão supremo da OAB, único, máximo. A essas sessões também é permitida a presença dos presidentes dos conselhos seccionais. Então, neste ponto, eles vão comparecer, eles têm o lugar reservado, mas eles não votam, eles têm apenas direito à voz, ok? Aí, continuando, artigo 53 do Estatuto. O Conselho Federal tem uma estrutura e funcionamento definidos aonde? Aqui no Regulamento Geral da OAB. Assim, o parágrafo único estabelece: o presidente, nas deliberações do Conselho Federal, tem apenas o voto de qualidade. Então, serão os conselheiros federais que irão votar. Porém, se houver empate, quem desempata é o presidente, que tem o voto de qualidade. Então, vamos lá, pessoal, vamos recapitular. Quem tem direito a voto? Os conselheiros federais.
Quem tem direito ao voto de qualidade? O presidente do Conselho Federal. Quem tem direito à voz? Ex-presidentes, ex-membros do Instituto dos Advogados do Brasil e os presidentes dos conselhos seccionais que comparecerem à sessão. Então, direito a voto, conselheiros federais. Voto de qualidade, o presidente do Conselho Federal. Direito à voz, voz da experiência, ex-presidentes do Conselho Federal, ex-membro do Instituto dos Advogados do Brasil e os presidentes dos conselhos seccionais que comparecerem à sessão. O voto é tomado por delegação, como nós vimos, a delegação corresponde ao Estado da Federação, cada delegação traz 3 conselheiros federais, então o voto é tomado por delegação, não é um voto para cada um dos 3, os 3 representam um voto só, e não pode ser exercido nas matérias de interesse da unidade que representem. Então, vamos supor que a discussão corresponda a um problema do Estado de São Paulo, ok? Então, os conselheiros federais da delegação do Estado de São Paulo não vão poder votar porque terão interesse neste voto. Então, o voto é tomado por delegação e não pode ser exercido nas matérias de interesse daquela unidade que os conselheiros federais representam. Na eleição, para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a um voto, vedado aos membros honorários vitalícios. Então, no momento de decidir sobre a diretoria do Conselho Federal, cada conselheiro federal terá um voto, diferente dos votos nas sessões. O voto na sessão é por delegação. Cada 3 conselheiros daquela delegação vale um voto. Porém, na hora da eleição da diretoria, volta-se a uma formalidade corriqueira. Cada conselheiro federal tem direito a um voto e os membros honorários vitalícios não votam. Composição do Conselho Federal. Então, recapitulando, o Conselho Federal é composto por conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa. Cada delegação é formada por 3 conselheiros federais, mais os seus ex-presidentes, que são membros honorários vitalícios, que têm direito apenas à voz nas sessões. O presidente do Conselho Federal exerce a representação nacional e internacional dos advogados brasileiros, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo. Então, vamos lá. Convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo, ativo e passivamente em juízo ou fora dele, promover a sua administração patrimonial e dar execução às suas decisões. O presidente do Conselho Federal, nas deliberações do Conselho, tem apenas o voto de qualidade, que muitas vezes será o voto de desempate. Os presidentes dos conselhos seccionais, nas sessões do federal, então, seccionais, os seus presidentes, nas sessões do Conselho Federal, tem um lugar reservado, sim, junto à sua delegação, porém, somente tem direito à voz. O voto é dado por delegação e não individualmente, como eu disse, e em caso de divergência, os membros da delegação prevalece a voto da maioria, no caso da divergência. Atenção! Se estiverem presentes apenas 2 membros da delegação e não houver divergência, o voto é invalidado. Então, precisa estar os 3 que representam a delegação para o voto ser computado. O presidente exerce também, exerce apenas o voto unipessoal de qualidade, que é o voto de desempate, porque não faz parte de qualquer delegação, ele é neutro, né? Por isso está na função de presidente. Ele é o presidente nacional da OAB, desligando-se do Estado federativo a qual ele pertence. Os demais diretores, que será
o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro votam junto com as suas delegações. Como eu disse, a diretoria, e aqui aproveita a dica, não é só a diretoria do federal que é conformada desta maneira, será a diretoria de todos os órgãos da OAB. Vou jogar para a próxima página para ficar mais fácil. A diretoria do Conselho Federal, sempre assim, gente, um presidente, sempre desta forma, um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. Então, guarda essa composição da diretoria, que ela tanto vai servir para o Conselho Federal, como para os demais órgãos que nós vamos ver nas próximas aulas. Segue o fluxo. Continuando ainda no Estatuto da Advocacia, nós temos no artigo 55. A diretoria do Conselho Federal é composta por, vai ter que decorar, de tanto que a professora está falando, um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral adjunto, um secretário... Opa, peraí, professora, o adjunto vem depois. Então, um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. Os 5 aqui que estarão no poder dentro dessa diretoria. O presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, como nós já vimos acima, assim como irá presidir, né, as sessões do Conselho Federal, representar ativa e passivamente. O regulamento geral vai definir as atribuições dos membros da diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento. Como eu disse há pouco, muito é complementado. Você estuda o estatuto e deve complementar o seu conhecimento com o regulamento geral. Por isso que nesse material que eu compartilho com vocês, ele vem já trazendo as duas informações para que vocês possam memorizar o assunto, ok? Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam com membros das delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão se esta não for unânime. Então, quem é que vota junto com as suas delegações? O vice, o secretário-geral, o adjunto e o tesoureiro, porque o presidente ele vai ter direito ao voto de qualidade, que seria o desempate, se for necessário, ou ainda embargar a decisão, se ela não for unânime. Então, recapitulando, sessões do Conselho Federal, direito à voz. Quem tem o direito à voz, professora? Os presidentes do Conselho Seccional, nas sessões do Federal, e os ex-presidentes. Quem tem direito a voto? O voto é tomado por delegação em ordem alfabética. Quem vai votar serão os conselheiros federais e os ex-presidentes com mandado antes de 1994 e os membros da diretoria, com exceção do presidente. Ai, professor, tem que lembrar esse negócio aí de 1994? Tem. Não tem caído na prova, mas vai que, né? Vamos estudar. Voto de qualidade será do próprio presidente do Conselho Federal. Principais competências do Conselho Federal, quais são? Competências, nós vimos agora composição e vamos partir para o assunto competências. Quais são essas competências? Primeiramente, dar cumprimento efetivo à finalidade da OAB. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e os provimentos que julgar necessário. Então, dentro da finalidade principais do Conselho Federal, nós temos cumprimento efetivo das finalidades da OAB, representar com exclusividade advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais, editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e os demais provimentos.
Também é competência do Conselho Federal colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos. Colaborar, ok? Não definir nada, apenas opinar previamente no que diz respeito aos pedidos apresentados aos órgãos competentes para criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. Esta opinião, este cuidado que o Conselho Federal deve ter é para manter a qualidade destes cursos. Também é de competência do Conselho Federal julgar em grau de recurso as questões decididas pelo Conselho Seccional que não tenham sido unânimes ou, quando unânimes, contrariarem o Estatuto e a legislação complementar. Como nós vimos, o Conselho Federal é o órgão máximo, então ele estaria acima do Conselho Seccional como segunda instância e, na verdade, aqui dentro dos órgãos da OAB como última instância, ok? Vamos aqui ao nosso Estatuto da Advocacia. Esse artigo 54, gente, ele é obrigatório a leitura. Acima eu destaquei alguns pontos importantes, porém é fundamental que você faça a leitura desse artigo 54 do Estatuto, porque aqui é que vai estar elencada efetivamente o rol de competências do Conselho Federal. Primeiro, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Velar pela dignidade, independência e prerrogativas e ainda a valorização da advocacia. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da OAB. Editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e os provimentos que julgar necessário. Adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. Intervir nos conselhos seccionais onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral. Então, vai intervir sim, embora todos eles sejam unidades autônomas, mas o Conselho Federal é o órgão máximo. Então, ele vai sempre fiscalizar, né? Ele vai sempre assegurar que o Conselho Seccional, os conselhos seccionais, estejam funcionando de maneira adequada e poderá intervir sim neste funcionamento dos conselhos seccionais, principalmente quando houver ou for constatada grave violação a esta lei ou ao regulamento geral. Cassar ou modificar de ofício, mediante representação, qualquer ato, mediante representação, qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB, contrário a esta lei, ao regulamento geral, ao código de ética e aos provimentos, ouvida a autoridade ou órgão em causa. Julgar em grau de recurso, órgão máximo, né? Julgar em grau de recurso as questões decididas pelos conselhos seccionais nos casos previstos neste estatuto e no regulamento. Dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos. Nós vamos ter a carteira de identidade do advogado e o cartão de identidade do advogado. Então, essas são as definições tomadas quanto à identificação dos inscritos e os símbolos que podem ser usados pelos advogados, sim ou não. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço de contas da sua diretoria. Como vocês sabem, a OAB tem a sua arrecadação e nós vamos conversar em momento oportuno como este dinheiro arrecadado, em especial com as anuidades e contribuições, como ele é repartido entre os órgãos da OAB. Homologar ou mandar suprir relatório anual, balanço e contas do Conselho Seccional. Elaborar a lista constitucionalmente prevista para o preenchimento de cargos nos tribunais judiciários no âmbito nacional e interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão,
vedada a inclusão de nome de membro do próprio conselho ou de órgãos da OAB. Observem que a elaboração desta lista é competência do Conselho Federal. A escolha dos membros dessa lista pertence ao Conselho Seccional. Então, a elaboração é uma regra geral, então é de competência do federal. Ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, como ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei, ou seja, todas elas a nível geral, né, em defesa da classe dos advogados. Colaborar para o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar, como expliquei agora há pouco, criação, reconhecimento e credenciamento desses cursos. Autorizar, pela maioria absoluta das delegações, a oneração ou alienação dos bens imóveis. Como eu disse, a OAB, os seus órgãos, têm o seu patrimônio, e para vender, trocar, alienar, nós precisamos de sessões específicas para isso e o voto da maioria absoluta das delegações para deliberar se vende ou não vende, se compra ou não compra. Participar de concursos públicos, no caso dos previstos na Constituição e na lei, em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou internacional. Participar, ok? Apenas participar. Resolver os casos omissos deste estatuto, o que não estiver elencado aqui neste artigo, por exemplo. Aí, esta nova mudança aqui, de junho de 2022, trouxe o inciso 19. Fiscalizar, acompanhar e definir parâmetros diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados, e entre escritórios de advocacia sócios e advogados associados, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. Esta associação sem vínculo empregatício diz respeito à parceria, que nós já explicamos para vocês em aula própria. Então, quer dizer que compete ao Conselho Federal fiscalizar, acompanhar e definir os parâmetros das relações entre advogados e as sociedades de advogados a quais pertencem, entre escritórios de advogados sócios e os advogados associados, e ainda no que diz respeito aos advogados associados sem vínculo empregatício. Olha que interessante, essa era uma competência do Conselho Seccional e agora ela foi transferida para o Conselho Federal. Então, quer dizer que esta fiscalização e acompanhamento é a nível nacional de como vão funcionar todas as relações na sociedade de advogados, advogados sócios, associados ou parceiros. Essa é uma mudança muito recente, prestem atenção. Aí nós temos aqui, promover, também é uma mudança recente agora, ok? Promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, as soluções sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios associados e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição. Como vocês podem perceber, muitas vezes as relações entre os advogados sócios, associados ou associados sem vínculos empregatícios podem ficar tensas, né? Podem sair do âmbito da mediação e da conciliação. E aí surge, então, esta competência no sentido de trazer para o Conselho Federal este olhar mais atento a essas relações entre os advogados sócios ou associados, principalmente no que for, no que disser respeito a um quesito importante, honorários advocatícios. Quando houver discussões sobre os honorários, aonde nós poderíamos aqui
verificar nesse inciso 20 que o Conselho Federal irá promover, através de câmaras de mediação e arbitragem, que serão criadas especificamente neste caso, para dar solução a esses conflitos existentes entre os advogados sócios e os advogados associados. Assunto honorários advocatícios. E chegando a um acordo, a uma composição, a uma transação, essas câmaras de mediação e arbitragem terão o poder, a competência de homologar, quando necessário, quitações sobre esses honorários a serem pagos, partilhados entre advogados e sociedades de advogados. Mudança importante, mudança considerável, mudança do dia a dia, que já clamava por isso, né? As situações corriqueiras, e agora vem aqui sacramentado por esta lei 14.365 de 2022. Parágrafo único. A intervenção que se refere ao inciso 7 deste artigo depende de prévia aprovação de 2/3 das delegações, garantindo amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Lembra que eu comentei que, embora o Conselho Federal e o Conselho Federal e seccional sejam unidades autônomas com personalidade jurídica própria, o órgão do Conselho Federal é o nosso órgão máximo. Então, ele pode tanto fiscalizar como intervir no Conselho Seccional. E, neste sentido, o parágrafo único diz, pode intervir sim, mas depende da aprovação de 2/3 dos membros das delegações no geral, para que essa intervenção aconteça. Exemplo, vai acontecer uma intervenção do Conselho Federal ao Conselho Seccional de São Paulo, então eu terei que ter uma sessão específica para esta discussão, e nessa sessão, a aprovação de 2/3 dos demais membros das demais delegações para aprovar essa intervenção, por exemplo, ao Conselho Seccional de São Paulo. E aí, a diretoria atual, ela é colocada aí em stand-by, e a diretoria provisória assume enquanto essa intervenção estiver acontecendo. Como eu disse, esse artigo 54 do Estatuto tem que ser lido, relido, lido de novo, e sempre finalizando esse estudo com questões. Podem usar os aplicativos disponíveis de questões, podem usar aquele site do Jurisway, que é onde vocês podem obter as últimas 20 provas estão disponíveis. Não sei se vocês conhecem esse site, é o jurisway.com.br, ele é gratuito, você pode acessar as últimas provas de acordo com a disciplina que você está estudando. Então, você está estudando ética? Vai lá, acessa o exame, exemplo, 30, e escolhe as questões de ética que você pode estar fazendo. Lá vai ter a margem de acerto, a margem de erro, quantas pessoas acertaram, quantas pessoas erraram, e assim você vai treinando o seu olhar. Porque, como eu disse no começo da aula, essa aula é densa, é pesada. As aulas referentes aos órgãos da OAB, elas são pesadas, porque são praticamente decorebas. Mas se você vai acompanhando a leitura dos artigos, como estou fazendo, e entendendo o que eles significam, você vai interiorizar este conhecimento. Só que como você sabe se você entendeu? Se você se testar, se você fizer testes, provas anteriores ou esses simulados sorteados que os aplicativos oferecem, para você realmente verificar se você entendeu o que está estudando e a maneira que isso vai ser apresentado para você, tá bom? Então, vamos continuar aqui no nosso texto. Nós estamos agora indo para a estrutura e o funcionamento. Nós já vimos vários desses artigos aqui, do 62 em diante, mas vamos dar uma olhadinha que vai ser importante. Então, dentro do Regulamento Geral, artigo 62, o Conselho Federal, órgão supremo da OAB, com sede na capital da República, compõe-se por um presidente, dos conselheiros federais, que são 3 por delegação, certo? E seus ex-presidentes.
O ex-presidente tem direito à voz nas sessões do Conselho, sendo assegurado o direito a voto aos que exerceram o mandato antes de 1994 ou em seu exercício se encontravam naquela data. O presidente, nas suas relações externas, apresenta-se como o presidente nacional da OAB. O presidente do Conselho Federal, aliás, do Conselho Seccional, tem lugar reservado junto à delegação respectiva e direito à voz em sessões do Conselho Federal e das suas câmaras. O presidente do Instituto dos Advogados do Brasil é agraciado com a medalha, e os agraciados com a medalha Rui Barbosa, então, presidentes do Instituto e os agraciados com a medalha Rui Barbosa podem participar das sessões do Conselho Pleno com direito à voz, voz da experiência. O Conselho Federal atua mediante os seguintes órgãos. É aqui que começa a complicar a nossa aula. Além de você conhecer o que é que realmente é a obrigação, competência, estrutura do próprio Conselho Federal, você vai ver que dentro do Conselho Federal existem outros órgãos, e cada um desses órgãos tem as suas respectivas competências. Então, nós temos o Conselho Pleno, o órgão especial do Conselho Pleno, primeira, segunda e terceiras câmaras, a diretoria e as funções do presidente. Poxa vida, professora, não bastasse eu saber no geral, tem que saber no específico? Sim, meu querido. Quem falou para vocês que virar doutor era fácil, mentiu. Tem muita coisa para estudar e aqui é só uma fase para passar no exame de ordem. Depois, aqui no 6º ano, na vida prática, é que o bicho vai pegar. Mas vamos lá. Para o desempenho das suas atividades, o Conselho Federal conta também com as comissões permanentes definidas em provimento e com comissões temporárias, todas designadas pelo presidente, integradas ou não por conselheiros federais, submetida a um regimento interno único, aprovado pela diretoria do Conselho Federal, que o levará ao conhecimento do Conselho Pleno. Essas comissões são para auxiliar, né, os estudos das tarefas específicas, os assuntos específicos aos quais o Conselho Federal precisa opinar, participar, fiscalizar e assim por diante. No exercício do mandato, o conselheiro federal atua no interesse da advocacia nacional e não apenas dos seus respectivos direitos. O cargo de conselheiro federal é incompatível com o de membro de outros órgãos da OAB, exceto quando se tratar de ex-presidente do Conselho Federal ou do Conselho Seccional, ficando impedido de debater ou votar a matéria quando houver participado de deliberação local. Então, o conselheiro federal, ele não decide para o bem dele, ele decide para o interesse da advocacia nacional. E este conselheiro federal, ele é incompatível. Se ele é conselheiro federal, não pode ter outro cargo em outro órgão da OAB. E assim, a questão que ele, por acaso, hoje é conselheiro federal, mas ele pode ter sido no passado, por exemplo, um ex-presidente do próprio Conselho Federal. Então, a ideia aqui é que se ele foi um ex-presidente do federal ou do seccional, ele não vai poder votar naquilo que já foi decidido anteriormente sobre aquele assunto. Na apuração de antiguidade do Conselho Federal, somam-se todos os períodos de mandato, mesmo que interrompidos. Tenho que saber qual é o mais antigo aqui dos conselheiros. Então, verifica todos os cargos, todos os períodos que ele exerceu para preencher o critério de antiguidade. Artigo 66 do Regulamento Geral. Considera-se ausente das sessões ordinárias mensais dos órgãos deliberativos do Conselho Federal o conselheiro que, sem motivo
justificado faltar a qualquer uma delas. Compete ao Conselho Federal fornecer ajuda de transporte e hospedagem aos conselheiros federais, integrantes das bancadas dos conselhos seccionais que não tenham capacidade financeira para suportar a despesa correspondente, porque as sessões do Conselho Federal vão acontecer em sua sede, que é em Brasília. E assim como os conselheiros federais representam as delegações, eles vão vir de delegações de estados diferentes, e aqui o conselheiro federal que não dispor de recurso financeiro, o próprio órgão tem que ajudá-lo com transporte e hospedagem. Os conselheiros federais, integrantes de cada delegação, após a posse, são distribuídos pelas 3 câmaras específicas. Como nós vimos, dentro do Conselho Federal existem 3 câmaras, e daqui a pouco a gente fala sobre a competência delas. Mediante deliberação da própria delegação, comunicado ao secretário-geral ou, na falta desta, por decisão do presidente, dando-se preferência ao mais antigo no conselho, havendo coincidência da inscrição mais antiga. O conselheiro, na sua delegação, é substituto dos demais, em qualquer órgão do conselho, nas faltas ou impedimentos ocasionais ou no caso de licença. Quando estiverem presentes 2 substitutos concomitantemente, a preferência é do mais antigo do conselho, e em caso de coincidência, o que tiver inscrição mais antiga. Observe que esse critério já foi repetido aqui 2 vezes. Se eu precisar escolher, usando o critério da antiguidade, ou eu vou usar aquele que tem mais período de mandatos exercidos, ou se houver um empate, aquele que tiver o número de inscrição da OAB mais antigo. Para a delegação indica o seu representante do órgão especial do Conselho Pleno. Então, uma vez conselheiro federal, esses conselheiros federais são distribuídos entre as 3 câmaras específicas, que são 3 órgãos do próprio Conselho Federal. Ainda mais, também temos que, por delegação, a delegação vai indicar qual do seu conselheiro federal também vai representar o órgão especial do Conselho Pleno. Artigo 68. O voto em qualquer colegiado do Conselho Federal é tomado por delegação, em ordem alfabética, seguido dos ex-presidentes com direito a voto. Opa, o professor errou aqui. Com direito a voto. Então, em caso... Deixa eu só subir um pouquinho, que acabou descendo. Opa. Sempre que a professora faz arte. Então, ex-presidentes com direito a voto. Então, os conselheiros federais atuais têm direito a voto que será computado na sessão. Os ex-presidentes terão direito a voto? Não. Seguidos dos que têm direito a voto. Olha, me baracei aqui. São aqueles que estavam no mandato antes de 1994. Então, os membros da diretoria votam como integrantes da sua delegação. Como eu disse, a diretoria é um presidente, um vice, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. O presidente é voto de qualidade, mas os outros 4 vão votar de acordo com a sua delegação. O conselheiro federal opina, mas não participa da votação de matéria de interesse específico da unidade que ele representa. É uma decisão sobre Minas Gerais, advogados de Minas Gerais. E você é o conselheiro federal de Minas Gerais. Então, sobre aquele assunto, a sua delegação não vai ter votação. Os seus conselheiros não vão votar. Na eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal, somente votam os conselheiros federais individualmente, ninguém mais, ok? Que é para eleger aqueles 5 que nós já conversamos. Artigo 69 do Regulamento Geral.
a seleção das decisões dos órgãos deliberativos do Conselho Federal é periodicamente divulgada em ementário, que é para que se saiba quais serão as decisões a ser tomadas. Artigo 70. Os órgãos deliberativos do Conselho Federal podem cassar ou modificar atos ou deliberações de órgãos ou autoridades da OAB, ouvidos esses e os interessados previamente, claro, exercendo o contraditório, no prazo de 15 dias, contado o recebimento da notificação, sempre que contrariarem o Estatuto, o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Uau! Então, tudo muito fiscalizado, muito controlado. Vamos aqui para o artigo 71, vou jogá-lo para a página abaixo, para ficar mais fácil para nós trabalharmos. Vamos lá. Toda matéria pertinente, às finalidades e às competências do Conselho Federal, da OAB, será distribuída automaticamente ao órgão colegiado competente, a um relator, mediante sorteio eletrônico, com a inclusão na pauta da sessão seguinte, organizada segundo o critério de antiguidade. Este relator seu relator determinar alguma diligência, o processo é retirado da ordem do dia, figurando em anexo da pauta com a indicação da data do despacho. Ou seja, funciona muito próximo a um processo disciplinar, né? E nesse caso, a matéria a ser discutida vai ser nomeado um relator, esse relator é que vai cuidar, né, daquela discussão, daquele assunto de competência do Conselho Federal, e aí este relator pode requerer diligências, pode pedir informações, solicitar documentos, oitivas, e neste caso tira-se da pauta do dia para que a diligência possa ser cumprida, e depois já se informa qual é a próxima data que será inserida na pauta. Incumbe ao relator apresentar na sessão seguinte, por escrito, o relatório, o voto e a proposta de ementa, porque é o relator que vai realmente preparar este voto, preparar esta decisão, por isso que na sessão seguinte ele tem que trazer já o seu posicionamento por escrito. O relator pode determinar diligências, requisitar informação, instaurar representação incidental, propor ao presidente a redistribuição de matéria ou até mesmo o arquivamento, quando for irrelevante ou impertinente às finalidades da OAB. O encaminhamento do processo ao Conselho Seccional competente, quando for de interesse local. Como eu disse, interesse nacional, Conselho Federal. Interesse regional, Conselho Seccional. Em caso de inevitável perigo da demora da decisão, pode o relator conceder provimento cautelar com recurso de ofício ao órgão colegiado para apreciação preferencial na sessão posterior. O relator pode, inclusive, notificar o Conselho Seccional e os interessados quando forem necessárias suas manifestações. Compete também a este relator manifestar sobre as desistências, prescrições, decadência e intempestividade dos recursos que tenham sido para decisão do presidente do órgão colegiado. Uma figura importante com muitos poderes. Artigo 72 do regulamento. O processo será redistribuído automaticamente caso o relator, após a inclusão em pauta, não apresente para julgamento na sessão seguinte, ou quando fundamentadamente no prazo de 5 dias, a contar do recebimento dos autos, declinar da relatoria. O presidente do colegiado competente poderá deferir a prorrogação do prazo, apresentando o processo para julgamento, por uma sessão, mediante requerimento por escrito e fundamentado do relator. Redistribuído o processo,
Caso os autos encontrem-se com o relator, o presidente do órgão colegiado determinar sua devolução à secretaria em até 5 dias. Olha, eu lhe dou poderes, você tem vários poderes, mas você também tem prazos para cumprir, por isso o artigo 72 coloca aí os prazos ao relator. 7.3. Em caso de matéria complexa, o presidente designa uma comissão em vez de um relator individual. Então, a comissão, vários membros, para estudo do assunto para posterior decisão. Assuntos que não sejam considerados complexos, vai para um relator só, para a decisão. A comissão escolhe um relator e delibera coletivamente, sendo considerados votos minoritários para fim do relatório e voto. Bom, gente, vamos continuar com essa parte difícil de estudo de ética. O que nós temos aqui? Quais são os órgãos do Conselho Federal? Nós temos o Conselho Pleno, órgão especial do Conselho Pleno, Câmara 1, 2, 3 e a diretoria e a presidência. Ai, professor, eu tenho que decorar tudo isso? Decorar não é legal, né? O bom é entender. Tudo que você decora, você esquece no momento seguinte ao que decorou. Então, vamos continuar. O Conselho Federal é o órgão máximo da OAB, porém, dentro do Conselho Federal, nós temos alguns órgãos, e aí vamos estudar a competência de cada um deles. Conselho Pleno, artigo 74 do Regulamento Geral. O Conselho Pleno é integrado dos conselheiros federais de cada delegação e pelos ex-presidentes, sendo presidido pelo presidente do Conselho Federal e secretariado pelo secretário-geral. Compete ao Conselho Pleno deliberar em caráter nacional sobre propostas, indicações relacionadas à finalidade institucional da OAB e sobre as demais atribuições previstas no artigo 54 do Estatuto, respeitando as competências privativas. Eleger o sucessor dos membros da diretoria do Conselho Federal em caso de vacância. Regular, mediante representação, aliás, mediante resolução, regular mediante resolução, matérias de sua competência que não exijam edição de provimento. Instituir, mediante provimento, comissões permanentes para assegurar o Conselho Federal e a diretoria, assessorar. O Conselho Pleno pode decidir sobre todas as matérias privativas de seu órgão especial, quando o presidente atribuir-lhe caráter de urgência e grande relevância. Então, aqui temos as definições das competências do Conselho Pleno. As proposições, os requerimentos deverão ser oferecidos por escrito, cabendo ao relator apresentar relatório e voto na sessão seguinte, que aparece a figura do relator que nós vimos acima. No Conselho Pleno, o presidente, em caso de urgência e relevância, pode designar relator para apresentar relatório e votos orais na mesma sessão. Quando a proposta importar em despesas não previstas no orçamento, pode ser apreciada apenas depois de ouvido o diretor tesoureiro, quando as disponibilidades financeiras para sua execução. Tem despesa? Tem que falar com a pessoa certa, que é o tesoureiro. Aí, o artigo 77. O voto da delegação é o de sua maioria. Havendo divergência entre seus membros, considera-se invalidado em caso de empate. O presidente do Conselho Pleno não integra a delegação da sua unidade federativa de origem e não vota, salvo em caso de empate. Os ex-presidentes empossados antes de 1994 têm direito de voto equivalente ao de uma delegação em todas as matérias, exceto na eleição dos membros da diretoria do Conselho Federal. 7.8.
para editar e alterar o regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos, e para intervir no Conselho Seccional, é indispensável o quórum de 2/3 das delegações. Toda vez que falarem em fração e você tenha que decorar essa fração, é sempre 2/3. Para as demais matérias, prevalecem o quórum de instalação e votação estabelecidos no regulamento. O que nós temos aqui? A proposta que implique baixar normas gerais de competência do Conselho Pleno ou encaminhar projeto legislativo ou emendas aos poderes competentes, somente pode ser deliberada se o relator ou a comissão designada elaborar o texto normativo a ser remetido aos conselheiros juntamente com a convocação da sessão. Então, aqui veja só que o Conselho Pleno tem uma atuação muito importante. E eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção os demais artigos, porque é o que precisa ser feito, não tem outro caminho, certo? E aí vem essas manifestações todas que devem ser realizadas. E por isso tem um resuminho aqui para vocês. Olha, Conselho Pleno, direito à voz do presidente do Instituto dos Advogados do Brasil e os agraciados com a medalha Rui Barbosa. O órgão do Conselho Pleno está do artigo 73 a 83. Quem são os seus integrantes? Os conselheiros federais integrantes de cada delegação e os ex-presidentes. Quem é o presidente do Conselho Pleno? O presidente do Conselho Federal. Quem faz o secretariado? O secretário-geral. Dentre as suas competências, temos as que devem ser guardadas. Deliberar sobre as propostas e indicações relacionadas à finalidade institucional da OAB, em caráter nacional. Eleger o sucessor dos membros da diretoria em caso de vacância. Regular, mediante resolução, matérias de sua competência que não exijam edição de provimento. Instituir, mediante provimento, comissões permanentes para assessorar o Conselho Federal e a diretoria. E ainda, decidir sobre todas as matérias privativas do órgão especial, mediante urgência e relevância. Aí, após o estudo do Conselho Pleno, nós teremos o órgão especial da OAB. Aonde começa o estudo sobre esse assunto, professora? Começa lá no artigo 84 do regulamento. Quem é este órgão? O órgão especial do Conselho Pleno é composto por um conselheiro federal, integrante de cada delegação, sem prejuízo da sua participação no Conselho Pleno, e pelos ex-presidentes, sendo presidido por quem? Pelo vice-presidente e o secretariado pelo secretário-geral adjunto. Observe aquelas 3 figuras que eu falei para vocês: presidente, o vice-presidente, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro. Entre essas 5 figuras é que vão ser divididas as competências dentro do Conselho Pleno, órgão especial do Conselho Pleno, as câmaras e assim por diante. Porque nós estamos falando de órgãos que estão dentro do Conselho Federal, como se fossem subdivisões, onde estão repartidas as competências para melhor serem exercidas. Então, nós vimos anteriormente sobre o Conselho Pleno e agora estamos falando sobre o órgão especial do Conselho Pleno. Eu sei que você que está assistindo essa aula fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou decorar tudo que essa mulher está falando? Calma, não decora não, entenda. Por isso o último quadrinho para guardar as finalidades, composição e tudo mais. E aqui sobre o órgão especial também tem um quadrinho abaixo para ajudá-los. Veja só, qual é a competência deste órgão especial? Competência. Deliberar privativamente e em caráter irrecorrível sobre recursos que tenham decisões nas câmaras, quando não tenham sido unânime ou sendo unânime contrariarem a Constituição, as leis, o Estatuto,
decisões do Conselho Federal, do Regulamento, do Código dos Provimentos. Ainda, recursos contra decisões unânimes das turmas, quando essas contrariarem a Constituição, as leis, o Estatuto e assim por diante. Recursos contra as decisões do presidente ou da diretoria do Conselho Federal e do presidente do órgão especial. Caberá aqui ao órgão especial deliberar sobre esses recursos. Falou em recurso, está bem por aqui, viu? Consultas escritas fornecidas em tese relativas à matéria de competência das câmaras especializadas em interpretação do Estatuto, do Regulamento, do Código e do Provimento, devendo todos os conselhos seccionais serem cientificados do conteúdo das respostas. Conflitos ou divergência entre órgãos da OAB são decididos aqui pelo órgão especial. Determinação ao conselho seccional competente para instaurar processo quando em autos ou peças submetidos ao conhecimento do Conselho Federal encontrar fato que constitua infração disciplinar. Os recursos dos órgãos especial podem ser manifestados pelo presidente do Conselho Federal, pelas partes e recorrentes originários, ou seja, mantém aqui as regras do processo disciplinar que estão relacionadas ao sigilo. A decisão, aliás, aqui, ó, parágrafo 2º, o relator pode propor ao presidente do órgão especial o arquivamento da consulta, bem parecido com o processo disciplinar, né? O relator não decide, ele opina e o presidente é quem decide. A decisão do órgão especial constitui orientação dominante da OAB sobre a matéria, quando consolidada em súmula, publicada no Diário Eletrônico da OAB. Aí eu fiz este quadrinho para ajudá-los, porque memorizar tudo isso é uma tarefa quase missão impossível. Então, vamos lá. Lá no órgão, no Conselho Pleno, nós vimos um quadrinho resumo, e agora no órgão especial do Conselho Pleno. Os artigos são do 84 ao 86, a composição é um conselheiro federal, integrante de cada delegação e o ex-presidente. Quem preside este órgão especial do Conselho Pleno? O vice-presidente do Conselho Federal. Quem secretaria? O secretário-geral adjunto. Assim, vocês viram que o Conselho Pleno é presidido pelo presidente do Conselho Federal e ele é secretariado pelo secretário-geral. Aqui, o órgão especial do Conselho Pleno é presidido pelo vice-presidente do Conselho Federal e é secretariado pelo secretário-geral adjunto. E aí, as importantes informações resumidamente. Deliberar privativa e de forma irrecorrível. Recursos das câmeras, recursos da decisão do presidente e da diretoria, conflitos entre os órgãos, determinar que o conselho seccional instaure processo disciplinar todas as vezes que houver aí conflito e possa estar configurando infração disciplinar e decidir, através de orientação dominante consolidada por súmula, publicado no Diário da Justiça, no Diário Eletrônico da OAB. Então, aqui nós temos o Conselho Pleno, o órgão especial do Conselho Pleno, e aí vamos seguir dentro da nossa jornada. Vamos para as 3 câmaras. Quais são essas câmaras? As câmaras são presididas. Vamos aqui, começando no artigo 87 do Regulamento Geral. A primeira câmara pelo secretário-geral, a segunda câmara pelo secretário-geral adjunto e a terceira câmara pelo tesoureiro. Observe aquelas 5 figuras da diretoria, eles serão distribuídas as suas funções dentro desses órgãos que estão dentro do Conselho Federal. Então, se são 3 câmaras, a primeira é presidida pelo secretário-geral, a segunda pelo secretário-geral adjunto e a terceira pelo tesoureiro. Os secretários das câmaras são designados dentre os integrantes por seus presidentes. Nas suas faltas e impedimentos,
Os presidentes e secretários das câmaras são substituídos por conselheiros mais antigos e, havendo coincidência, vocês já sabem qual é a regra: aquele que tiver a inscrição na OAB mais antiga. Parágrafo 3º, vamos lá para a próxima página para ficar mais fácil a nossa leitura. O presidente da Câmara, além de votar por sua delegação, tem o voto de qualidade do caso de empate, salvo quando se tratar de procedimento disciplinar passível da aplicação de sanção do artigo 35, caso que, quando houver empate de votos, o presidente votará apenas por sua delegação, prevalecendo a decisão mais favorável ao advogado representado, ok? Compete à primeira Câmara. Vamos lá, professor, agora então, pé na tábua. Tenho que saber, além da competência do Conselho Pleno, além da competência do órgão especial do Conselho Pleno, eu também tenho que saber a competência de cada uma das câmaras. Então, primeira Câmara, decidir sobre recursos, atividades e direitos e prerrogativa dos advogados e estagiários. Decidir sobre inscrições nos quadros da OAB, sobre incompatibilidades e impedimentos. Expedir resoluções de regulamentando quem? O exame de ordem, para garantir sua eficiência, padronização nacional, ouvida a Comissão Nacional do Exame de Ordem. Expedir resoluções regulamentando a nível nacional, porque a realização vai caber ao Conselho Seccional e às suas subseções. Então, expedir resolução regulamentando o exame de ordem, para que o Conselho Seccional e as subseções possam realizá-lo. E existe também a Comissão Nacional do Exame de Ordem, que será sempre ouvida para auxiliar nesta tarefa. Julgar as representações de matéria de competência do Conselho Federal. Propor e instruir e julgar incidentes de uniformização de decisões de sua competência. Determinar ao Conselho Seccional instauração de processo quando apurar infração disciplinar. Isso também era uma tarefa do órgão especial do Conselho Pleno. Julgar recursos interpostos contra decisões do seu presidente. Segunda Câmara. Decidir recursos sobre ética e deveres do advogado, infrações e sanções disciplinares. Artigo 7º, artigo 34 do Estatuto. Promover, em âmbito nacional, a ética do advogado, juntamente com os tribunais de ética e disciplina, editando resoluções regulamentares ao Código de Ética e Disciplina. Julgar as representações sobre matérias de sua competência. Propor, instruir e julgar incidentes de uniformização de decisões da sua competência, igual à Câmara 1. E também, igual à Câmara 1, determinar que o Conselho Federal instaure processo mediante apuração de infração. Julgar recursos interpostos em relação às decisões do seu presidente. Professor, então, peraí, do 3 para baixo está tudo igual entre a primeira e a segunda? É isso aí. Eleger, dentre os seus integrantes, os membros da Corregedoria do Processo Disciplinar, em número máximo de 3, com atribuições de caráter nacional, orientar e fiscalizar a tramitação dos processos disciplinares de competência da OAB, podendo, para tanto, requerer informações e realizar diligências, elaborando relatório anual dos processos em trâmite no Conselho Federal e no Conselho Seccional e nas subseções. Então, eleger aqui os integrantes da corregedoria é algo que apareceu aí como competência da segunda Câmara. Essa segunda Câmara, ainda por cima, será dividida em 3 turmas.
dentro da segunda Câmara, e entre elas repartindo-se com igualdade os processos recebidos pela Secretaria. Na composição das turmas, se dará por ato do presidente da segunda Câmara e será observado o critério de representatividade regional, de sorte que nelas estarão presentes todas as regiões do país. As turmas serão presididas pelo conselheiro presente na maior antiguidade do conselho, admitindo o revezamento a critério dos seus membros, salvo a turma integrada ao presidente da segunda Câmara. Das decisões não unânimes das turmas, caberá recurso para quem? Para o pleno da segunda Câmara. Olha, o examinador ainda não caminhou tanto para tantas perguntas tão específicas sobre a primeira, segunda e terceira Câmara. As perguntas que foram feitas até agora são relacionadas a mostrar que vocês têm conhecimento que dentro do Conselho Federal existem órgãos e cada órgão com a sua competência. Mas como o nível da prova do exame de ordem tem variado, se modificado e também às vezes a prova não é tão técnica quanto deveria, é melhor nós não deixarmos esse assunto passar e continuarmos estudando. Compete à terceira Câmara decidir sobre recursos relativos à estrutura e órgãos e processo eleitoral da OAB. Decidir sobre recursos sobre sociedade de advogados, advogados associados e advogados empregados. Apreciar relatórios anuais e deliberar sobre balanço e as contas da diretoria do Conselho Federal e Conselho Seccional. Suprir as omissões ou regulamentar normas da Caixa de Assistência dos Advogados, inclusive mediante resoluções. Modificar ou cancelar de ofício, a pedido de qualquer pessoa, disposto no regimento interno do Conselho Seccional, que contraria o Estatuto ou Regulamento. Julgar representações contra matérias da sua competência, igual à primeira e à segunda, propor e instruir uniformização de decisão, determinar também que o Conselho Seccional instaure processo igual na primeira e na segunda, e também julgar os recursos interpostos contra o seu presidente. A gente pode observar que em cada uma das competências de cada Câmara, os 3 ou 4 primeiros incisos são diferenciados entre um e outro, e depois as deliberações são idênticas. E aí vem aqui aquele resumo para tentar ajudar a sua memória, e espero que tenhamos sucesso. Primeira Câmara, quem é o presidente? Secretário-geral. Quem é o secretário? Serão designados entre os presentes pelo presidente. Competência está ali no artigo 88. Olá. Recurso, atividade da advocacia, direitos e prerrogativas, advogado estagiário. Inscrições no quadro da OAB. Incompatibilidade e impedimento. E é a primeira Câmara que cuida das resoluções do exame de ordem a nível nacional. Julgar representações de sua competência, propor uniformização, determinar que o Conselho abra processo disciplinar e julgar recursos da sua presidência, algo que também vai acontecer na segunda e na terceira Câmara. Aí vamos para a segunda. O presidente é o secretário-geral adjunto e o secretário vai ser escolhido entre os integrantes. Competência. Decidir sobre recursos de ética, deveres do advogado, infrações e sanções disciplinares. Então, artigo 7º, prerrogativas, artigo 34, infrações. Promover em âmbito nacional a ética junto aos tribunais de ética e disciplina. Julgar representações de matéria da sua competência, propor, instruir, julgar uniformização, determinar que o Conselho abra processo disciplinar, está igual na primeira Câmara. Terceira, ainda na segunda Câmara, vale falar das 3 turmas que existem dentro da segunda Câmara. Na terceira Câmara, tesoureiro é o presidente, o secretário vai ser designado entre os presentes. Decidir recursos sobre estrutura, órgãos e processo eleitoral.
Recursos sobre sociedade de advogados, advogado associado e advogado empregado. Aí vem sobre balanços e contas da diretoria do Conselho Federal e Seccional, omissões sobre o que deve ser decidido na Caixa de Assistência, modificar ou cancelar alguns, e aí cuidado, né, a pedido de qualquer pessoa, dispositivo do regimento interno do Conselho Seccional, do Estatuto do Regulamento. E o restante está igualzinho à primeira e à segunda. Então, eu aconselho que dentro das suas anotações, se precisar, volta um pouquinho na aula, ou volta na leitura dos artigos, faça uma anotação. Eu sou visual, então preciso anotar. Faça uma anotação aí do lado nas competências principais, no que diferencia entre a primeira, a segunda e a terceira, porque o que é tudo igual, você anota no genérico aí nas suas anotações. As sessões do Conselho Federal, elas estão definidas aqui, do artigo 91 ao 97, então, são órgãos colegiados do Conselho Federal, reúne-se ordinariamente nos meses de fevereiro a dezembro de cada ano, com sede no Distrito Federal, nas datas fixadas pela diretoria. Em caso de urgência ou no período de recesso, que corresponde ao mês de janeiro, o presidente ou um terço das delegações do Conselho Federal podem convocar sessões extraordinárias. As sessões extraordinárias, em caráter excepcional e de grande relevância, podem ser convocadas por local diferente da sede do Conselho Federal. As convocações para as sessões ordinárias são acompanhadas de minuta da ata da sessão anterior e os demais documentos necessários. Mediante prévia deliberação do Conselho Pleno, poderá ser dispensada a realização de despesa de sessão ordinária no mês de julho, sem prejuízo da regular fruição dos prazos e processos, ok? Período de férias aí. Para instalação e deliberação dos órgãos colegiados do Conselho Federal da OAB, exige-se a presença de metade das delegações, salvo em caso de quórum qualificado previsto no regulamento. A deliberação é tomada pela maioria dos votos dos presentes. Convoca-se a presença para assinatura de documento próprio, sob controle do secretário da sessão, e qualquer membro pode requerer a verificação do quórum por chamada. A ausência à sessão, depois de assinatura da presença não justificada ao presidente, é contada para efeito de perda do mandato. Olha a perguntinha importante aí, né? Compareceu à sessão, assinou a lista de presença e foi embora. Olha, não justificou, é o caso que pode gerar perda de mandato. Nas sessões observadas a seguinte ordem: primeiro se verifica o quórum e a abertura, se faz a leitura, a discussão e a aprovação do que foi decidido na sessão anterior, o presidente faz as suas comunicações, estabelece a ordem do dia, o expediente e as comunicações dos presentes. A ordem dos trabalhos e a pauta pode ser alterada pelo presidente, em caso de urgência ou pedido de preferência. O julgamento de qualquer processo dentro do Conselho Seccional, então, julgamento de qualquer processo, segue aqui o artigo 94. Leitura do relatório, sustentação oral, discussão, votação e aí a proclamação do resultado. Olha, pessoal, é bastante coisa para estudar, olha aí. Aí nós temos que chamar a atenção aqui uma novidade da pandemia, que é uma decisão aqui de uma resolução de 2020, que trouxe o artigo 97A, que fala que será admitido o julgamento dos processos dos órgãos colegiados em ambiente telepresencial, denominada sessão virtual, observada quando cabível as disposições do regulamento. E aí o artigo vem falar sobre as sessões virtuais. Pouco a pouco estamos voltando, né, à questão das sessões presenciais, então é importante
dar uma olhadinha aqui nessas questões, ok? Então, as reuniões são nos meses de fevereiro a dezembro de cada ano, fevereiro e dezembro de cada ano, a sede lá em Brasília, fixada pela diretoria, o recesso é em janeiro, o presidente ou um terço das delegações podem ser convocados para sessões extraordinárias. E tem aquilo que coloquei também sobre julho, se houver a deliberação, que eles podem evitar a sessão de julho. Uau, professora, quanta informação! Então, reveja essa aula quantas vezes for necessária e faça o que eu já estou pedindo desde o começo do vídeo. Façam questões sobre este assunto. Procurem nos aplicativos, nos livros de questões, nas provas anteriores, perguntas sobre o Conselho Federal. Em especial, as que falem dos conselheiros, a que falem do presidente, dos ex-presidentes, a que falem dos órgãos específicos de dentro do Conselho Federal, certo? Como o Conselho Pleno, o órgão especial do Conselho Pleno, as 3 câmaras, certo? E a diretoria, ok? Eu vejo vocês na próxima aula. Beijo grande.